Eu sempre tive um sono pesado, do tipo que apaga assim que deita a cabeça no travesseiro e só acorda com o despertador. Mas isso mudou há umas 3 semanas. Comecei a acordar no meio da noite, sem motivo aparente. E o mais estranho é que era sempre no mesmo horário, 03:18 da manhã. O relógio digital piscava os números vermelhos na escuridão, e o meu corpo simplesmente não se mexia. O quarto parecia mais escuro, mais denso do que deveria. Eu tentava gritar, chamar por ajuda. Mas a minha garganta travava. Nenhum som saía, a não ser um chiado abafado, o ar escapando dos meus pulmões com dificuldade. E era aí que eu via. No canto do quarto, perto do guarda-roupa, havia algo. Uma sombra. Alta, imóvel. Uma silhueta escura contra a parede já escura. Parecia que estava ali, apenas observando. Na primeira vez, eu me convenci de que era um sonho, um daqueles pesadelos vívidos que a gente tem depois de um dia estressante. Mas na segunda noite, aconteceu de novo. Mesma hora, mesmo lugar. A sombra estava lá. Mesmo o olhar invisível que eu sentia fixo em mim. Eu me debatia por dentro, uma luta silenciosa contra a paralisia. E quando finalmente o sol nasceu, e o meu corpo voltou a obedecer, eu vi uma coisa que gelou a minha espinha. Havia marcas de dedos no lençol, afundadas no tecido, bem perto do meu ombro. Eram marcas que não estavam ali quando eu fui dormir. Não eram minhas. A partir daquele momento, a ideia de que era apenas um sonho começou a se desfazer, dando lugar a um medo real, palpável. O que quer que fosse aquilo, não estava apenas na minha cabeça. Estava no meu quarto. Decidi que não dormiria mais no escuro. Comecei a deixar a luz do abajur acesa, esperando que a claridade pudesse afastar o que quer que estivesse me visitando. Mas não adiantou nada. 3:18 da manhã, meus olhos se abriram. E a sombra continuava lá, no mesmo canto. A luz acesa só piorava a situação, porque agora eu conseguia ver seus contornos com mais nitidez. Não tinha rosto, nem traços. Era apenas um vulto de escuridão sólida. Eu tentava cobrir o rosto com o lençol, fechar os olhos com força, mas era inútil. Eu continuava vendo a sombra, como se a imagem estivesse projetada diretamente dentro da minha mente. Era uma visão que não dependia dos meus olhos. E então, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Em uma dessas noites, em meio ao silêncio do meu apartamento, eu ouvi o som da minha própria respiração. O problema é que o som não vinha de mim. Vinha de outro canto do quarto. Era um eco perfeito do meu inspirar e expirar, mas vinha de perto da janela. E junto com a respiração, havia algo mais. Um assovio baixo, quase inaudível, repetindo o ritmo lento e assustado do meu coração. Tum, tum, tum. O pânico tomou conta de mim. Tentei levantar, lutar, fazer qualquer coisa, mas meu corpo era uma prisão. E foi aí que a sombra se moveu pela primeira vez. Ela inclinou a cabeça para o lado, um gesto lento, quase curioso. E eu senti, com uma certeza aterrorizante, que ela estava sorrindo. Não era um sorriso que eu pudesse ver, mas uma sensação, uma onda de malícia que preencheu o quarto. Na 7ª noite, eu já estava esperando. O medo não tinha diminuído, mas havia se misturado com uma espécie de resignação exausta. 3:18. Acordei, mas desta vez era diferente. Havia um peso sobre o meu peito, uma pressão esmagadora, como se alguém estivesse sentado em cima de mim, me sufocando. O ar ficou pesado, difícil de respirar. E então, uma mão fria tocou o meu rosto. Era um toque gelado, que parecia sugar todo o calor da minha pele. Eu não conseguia fechar os olhos, forçado a encarar a escuridão disforme à minha frente. E foi quando a sombra falou. A voz não veio pelos meus ouvidos. Não houve som no quarto. As palavras surgiram diretamente dentro da minha cabeça. Eram sons estranhos, antigos, como se fossem fragmentos de uma língua morta há milênios, longos e arrastados, parecendo preces distorcidas ou um encantamento sombrio. Eu não entendia nada, mas senti o peso de cada sílaba ressoando no meu crânio. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, o balbuciar parou. Fez-se um silêncio absoluto.
E então, uma única frase, clara como cristal, ecoou na minha mente, na minha própria língua. Hoje eu entro. Meu corpo inteiro estremeceu com uma violência que quase quebrou a paralisia. E de repente, eu senti outra respiração, mas desta vez, saindo de dentro de mim. Acordei de manhã completamente encharcado de suor frio, o coração martelando contra as costelas. Por um instante, uma onda de alívio me invadiu. Tinha sido só um pesadelo, o mais terrível de todos, mas ainda assim, um sonho. Levantei, cambaleando de cansaço, e fui até o banheiro. Foi quando olhei para o espelho que o alívio se transformou em puro horror. Meus olhos, eles estavam diferentes. A cor era a mesma, mas pareciam mais escuros, mais fundos, como se pertencessem a outra pessoa. Havia uma frieza neles que eu nunca tinha visto antes. Tentei ignorar. Fui para o trabalho, tentando manter a normalidade. Mas as pessoas me encaravam de um jeito estranho. Desviavam o olhar quando eu me aproximava. Uma colega com quem eu tinha mais intimidade me parou no corredor. Ela parecia preocupada. "Você dormiu bem essa noite?" Ela perguntou. "Seu rosto parece... outro." Aquilo me gelou. Naquela noite, decidi que precisava de provas. Deixei meu celular gravando o áudio ao lado da cama. Eu precisava saber se estava ficando louco. Na manhã seguinte, peguei o celular com as mãos trêmulas e coloquei para tocar a gravação. O que eu ouvi quase me fez deixar o aparelho cair. No áudio, era possível ouvir o som suave da minha própria respiração, o som de alguém dormindo profundamente. Mas por baixo desse som, havia outra coisa. Uma segunda voz. Um sussurro rouco, sibilante, que dizia repetidamente: "Agora somos um só. Agora somos um só." O pânico me dominou. Na noite seguinte fui além. Configurei o celular para gravar um vídeo. Eu precisava ver. Eu tinha que ver. Quando acordei, o sol já estava alto. Meu celular não estava na mesinha de cabeceira. Estava no chão, do outro lado do quarto, com a tela virada para cima, ainda gravando. Eu me arrastei para fora da cama, o corpo pesado, e peguei o aparelho. Dei play no vídeo. A imagem mostrava o meu quarto, a cama iluminada pela luz fraca da rua. E eu estava lá, deitado, dormindo. O tempo no vídeo avançou. E então, por volta das 3 da manhã, a imagem mostrou algo que fez meu sangue congelar. A cama estava vazia. E a câmera, do seu lugar no chão, mostrava a mim mesmo. Eu estava de pé, no canto do quarto onde a sombra costumava ficar, parado, imóvel, olhando diretamente para a lente do celular. E então, o eu do vídeo abriu um sorriso. Um sorriso largo, que não alcançava os olhos. Um sorriso que não era meu. E eu percebi, enquanto olhava para o vídeo, que o reflexo na tela escura do celular sorria de volta para mim. Obrigado por assistir até aqui. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.